Bom dia a todas e todos. Com muita satisfação que eu estou aqui em Coraci, atendendo esse convite do Coletivo da Cidade e participando desse momento importante que a gente tem um exemplo de desenvolvimento de atividade territorial com a população do território, se articulando com vários órgãos, inclusive com a academia, né? Essa produção de conhecimento que acho que fortalece e traz subsídios para o desenvolvimento desse tipo de ação comunitária. Bom, na Promotoria da Infância, eu vou falar de algumas coisas para a gente chegar aqui rapidamente. Em 2006, e aí foi quando eu conheci Coraci, eu estava na Promotoria da Infância, e o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, contar isso para a Ana Maria, minha colega do MPT, elegeu a estrutural como foco de erradicação do trabalho infantil. Vamos trabalhar na estrutural. E nós fizemos ali, durante 6 meses, reuniões mensais do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, trazendo pessoas do local, né? Tanto líderes comunitários, como também as pessoas os responsáveis, os gestores dos serviços públicos da localidade, e a gente pôde, naquela época, a partir dessas reuniões mensais, a gente pôde perceber o quanto essa articulação local, essa articulação territorial, ela gera frutos e resultados para uma comunidade. Né? Então, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele traça a perspectiva de rede de proteção à infância e juventude, a gente pensa nessa rede no município. A gente pensa nessa rede no local, no menor local de gestão de políticas, onde a criança e o adolescente estão inseridos. Então, para tirar justamente essa perspectiva de que quem cuida está longe. Né? Então, quem cuida está perto. E quem resolve é quem está perto. É quem está ali, é quem vive aquela realidade. Então, assim, eu queria trazer essa experiência que a gente teve naquela época e que a gente conseguiu algumas coisas. Como, por exemplo, trazer um CREAS para lá, que não tinha na época. Acho que o CRAS já tinha. Nem o CRAS e nem o CREAS. Os equipamentos de assistência não tinham na estrutural. E uma escola, né, foi construída mais uma escola. Né, aquela escola, a última, mais recente, né, foi construída a partir dessa articulação. Enfim, então são articulações comunitárias, locais, municipais, que dão resultado para aquela comunidade. O professor Wagner Martins falou de uma coisa muito importante, que diz respeito ao fortalecimento da comunidade com os moradores da comunidade. Né? Então, a gente não está pensando num desenvolvimento sem as pessoas, num desenvolvimento econômico da região que não vincule essas pessoas, que, na verdade, daqui a pouco a gente tenha grandes prédios, uma situação urbana resolvida, e as pessoas, os moradores da estrutural, aonde que vão estar? Longe. Né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a importância do desenvolvimento é que é um desenvolvimento que acompanha o desenvolvimento das próprias pessoas, dos próprios moradores. Eles que estão se desenvolvendo e que, a partir desse desenvolvimento humano, se desenvolvem as condições de vida também. Né? Então, assim, tudo vem junto. Né? As condições as condições para o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das condições para o desenvolvimento humano e o próprio desenvolvimento humano em si se dão de forma orgânica e articulada. Então, queria, a partir dessa experiência que a gente teve em 2006 e acompanhando a estrutural, como eu venho acompanhando desde então, dizer que é muito importante a produção do conhecimento a partir do desenvolvimento dessa tecnologia social. Porque, muitas vezes, a gente está domesticamente reunindo, né, os vários setores da comunidade para discutir, para pressionar, mas muitas vezes a gente não tem esse olhar, né, de construção da tecnologia social. Tá, e como é que se faz mesmo? E como é que dá resultado? Isso aqui deu resultado, mas por que deu resultado e aquilo não deu resultado? Né? Então, é muito importante a gente ter essas parcerias para a gente estar construindo essas rotas, essas trilhas
trilhas que são de aprendizagem comunitária, para que a gente possa ter as comunidades, a própria territorialidade se desenvolvendo e encontrando melhores condições de exigir as políticas públicas para aqueles locais. Então, assim, queria parabenizar o trabalho de vocês, dizer que é um trabalho extremamente importante para o Distrito Federal como um todo. Acho que no Distrito Federal a gente tem poucas experiências realmente de territorialização das discussões e das tomadas de decisão, né, dentro do território. O Distrito Federal é pequeno, em tese, né, quando a gente pensa em outros estados do Brasil, mas a gente tem uma gestão de política pública que ela não é Estado e município ao mesmo tempo. Então, é uma gestão muito híbrida. Então, a gente corre muito risco de perder esse lugar da territorialidade, de perder esse lugar do protagonismo local, da população local participando das discussões. Porque as políticas acabam, muitas vezes você acaba estabelecendo políticas que vão servir para várias realidades diferentes. E a realidade da estrutural, por ser muito peculiar, a gente acaba vendo que ali naquela localidade existe uma identidade territorial, existe uma identidade local. E que é muito importante que seja utilizada essa experiência dessa rede social local e essa discussão dessa rede social local, esses pesquisadores populares, né? Genial o fato de você ter os pesquisadores populares participando da pesquisa e trazendo subsídios para que se pense academicamente, cientificamente a realidade, a situação, né? Não só dentro de uma perspectiva de um conhecimento que vai de fora para dentro ou de cima para baixo, mas um conhecimento que se produz ali naquela comunidade com os parceiros que se interessam por aquela realidade e que se misturam na realidade, né? Então, eu acho que é muito importante essa perspectiva de governança territorial, de inteligência cooperativa, né? E dessa territorialidade. Tive também a possibilidade de acompanhar na estrutural um trabalho a partir de uma outra situação, que é a minha vida lado B, né? Que aí não era do Ministério Público. No lado B eu faço teatro, e a partir da minha vivência no teatro eu tive a possibilidade de participar de um projeto que aconteceu na estrutural, o coletivo da cidade era parceiro, inclusive foi sede de muitos ensaios, em que um diretor diretor de teatro do Distrito Federal, Alexandre Ribonde, com quem eu trabalho no teatro, desenvolveu uma peça teatral em parceria com o INESC para discutir a situação das pessoas LGBTs na estrutural. E eu participei ajudando o Ribonde a fazer a preparação física dos atores. Os atores eram não atores que viraram atores e que eram os personagens da própria peça. E a gente teve a possibilidade de vivenciar ali as contradições internas, né? Então você tem um público LGBT excluído dentro de uma cidade excluída. E os preconceitos que se vivem dentro da própria cidade, né? Então, um belo dia a gente estava lá ensaiando e começa a população, os moradores da vizinhança começaram a jogar pedras no telhado. E essas pedras no telhado significavam justamente a não aceitação daqueles meninos, daquelas meninas na sua condição de identidade sexual e de gênero, que não eram aceitos na sociedade, né? Então, assim, também tive a possibilidade de participar nesse momento e venho acompanhando a atuação do Conselho Tutelar muito de perto, da estrutural, enfim, tenho a possibilidade de perceber a força daquela comunidade no sentido de identidade, mas, por outro lado, a extrema precarização, né, das condições de vida daquela população. Então, você traz dados em relação à situação da violação de direitos de crianças e adolescentes que chamam muita atenção
né, da rede, que sempre chama a atenção da rede, mas agora vocês trazem também sugestões a partir dessa escuta da própria comunidade. E essas sugestões são extremamente importantes que a gente consiga, como a gente conseguiu uma vez, a gente consiga desenvolver aqui. Né? Então, esses serviços, o PAV é indispensável que tenha PAV na estrutural. É indispensável um CAPS na estrutural. Né? A estrutural, pelos problemas que você traz aqui, a questão do uso de tráfico de drogas é central na discussão de violência na cidade estrutural. E é mesmo. Não fiz nunca nenhum plantão infracional. Plantão infracional é quando a gente atende os meninos que cometem ato infracional e eles têm que ser apresentados ao promotor em 24 horas. E aí, eu não atuo nessa área infracional, mas todos os promotores do Distrito Federal, eles fazem plantão no final de semana. Eles são escalados em rodízio para atuar no final de semana. Eu nunca fiz um plantão de infracional que eu não atendesse um caso de tráfico de drogas na estrutural. De um menino que foi preso por tráfico de drogas na estrutural, ou por roubo, ou furto, ou muitas vezes roubo, sendo que dentro do roubo também era um roubo, mas aí encontrou-se drogas. Então, essa estrutura, né, e aí que você diz, não é organizada, essa estrutura, essa organização, né, do tráfico de drogas, que ela tem uma organização que a gente precisa avançar para enfrentar. E esse enfrentamento pode ter a ver, inclusive, com o enfrentamento dessa questão da ilegalidade, né? Superar a ilegalidade para a gente poder enfrentar o uso do tráfico de drogas como uma política de saúde. Porque o que parece, e aí eu acho que a gente precisa começar a refletir mesmo sobre isso, é que quando a gente vê o território de maior vulnerabilidade, a indústria, a linha de proteção e a linha de produção das drogas, ela só gera violência. Né? Ela gera mais e mais violência. Então, é uma indústria e uma linha de produção que é fortalecida pela ilegalidade. A ilegalidade da droga acaba fortalecendo a própria linha de produção, porque você nunca chega nesse responsável. A gente nunca chega no responsável. Quando é o álcool, a gente consegue, né, chegar lá no produtor do álcool, dizer, regulamentar o uso, regulamentar a venda, dizer aqui nesse espaço não entra criança e etc. e tal. E a droga fica disseminada. A droga ela entra na sombra. Né? Então, a gente precisa avançar para conseguir enfrentar esse tráfico de drogas. E, então, assim, o que eu gostaria de colocar, a Promotoria da Infância, como sempre esteve, mas colocar mais uma vez, à disposição para participar dessas redes. Dizer que a gente precisa desenvolver esse conhecimento dessa territorialidade mesmo. A gente precisa dessa rede territorial. A gente precisa estabelecer como é que isso se dá, como é que isso se fortalece para que a gente possa desenvolver e replicar em outros lugares do Distrito Federal e do Brasil. Porque a gente não pode permitir que... e aí eu acho que essa articulação em torno da estrutural, que o coletivo da cidade torna sempre visível, né, trazendo esses outros parceiros para a gente olhar a estrutural de uma outra forma, é importante para que daqui a pouco a gente não tenha a cidade estrutural sendo ocupada por outros moradores que não os moradores da estrutural, os moradores que são territorializados ali e que merecem aquele espaço na cidade. Né? Então, às vezes a gente limpa o espaço. Né? O que a gente faz? A gente chega, está lá o espaço. Uma coisa que a gente um pouco tem uma experiência com a Vila Telebrasília também aqui no Distrito Federal, né? Então, espaço muito próximo da capital, espaço muito próximo do plano piloto. A Vila Estrutural tinha um problema de, enquanto ela estava suja pelo lixo, era uma situação, né? Agora ela não está mais suja pelo lixo. E aí o capital e o mercado começam a abrir os olhos para aquele espaço de uma outra forma. A gente precisa que esse abrir os olhos para o espaço, a gente possa sair da especulação
imobiliária, a gente possa sair da especulação do capital e a gente possa abrir os olhos para as pessoas que moram ali. E que essas pessoas se desenvolvam, que essas pessoas saiam do subdesenvolvimento, não somente o espaço físico para vir ser ocupado por outras pessoas de outras classes sociais e que não têm identidade com aquele território. Esse é um risco que a gente vive hoje, né? E é importante que isso seja dito com todas as letras, para que a gente possa estar atento a toda essa articulação que ela vai vir, ela está vindo, né, a partir dessa proximidade da estrutural. Já tirou o lixão, ela aqui bem próximo, agora a gente começa a regularizar os lotes, daqui a pouco regularizando os lotes, a gente começa a retirar essas pessoas desse território, onde elas construíram suas vidas, onde elas batalharam por condições de vida, para que esse espaço seja habitado por outras pessoas com maior poder aquisitivo, com maior escolaridade e etc. Então, eu acho que vamos dizer que é uma ameaça presente, mas que ao mesmo tempo é um grande desafio se a gente conseguir enxergar e conseguir presenciar e conseguir ver essa história de uma comunidade que se desenvolve com o seu território, dentro do seu território. Então, eu acredito muito nessas estratégias e penso que estamos todos implicados aí no desenvolvimento desses projetos. Ok? Muito obrigada pela possibilidade de participar.